Muito bom estar com vocês, é muito bom a gente estar nos nossos cultos novamente. A gente ficou um tempinho sem ter culto. Depois do nosso acampamento, a gente teve um culto só e depois a gente parou, ficou 5, 6 meses aí, parado. E uma das minhas preocupações sempre foi, e isso vivia acontecendo infelizmente, e a gente estava com planos de trabalhar um pouco mais com vocês, algumas coisas. Porque uma coisa que a gente sempre sente no decorrer do ano é que a gente tem nosso acampamento e tá todo mundo naquele fogo. Nossa, meu, Espírito Santo, que não sei o que, falei em língua, fui batizado. E aí esse negócio dura 2 meses. E depois vai esfriando. Aí daqui a pouco começa 20% dos jovens que estavam no acampamento some, desaparece. Alguns continuam na pegada, os caras tão loucos. E vem pra mim e fala: mano, vamos fazer vigília. Mano, vamos fazer mais um culto no mês pra gente estar junto, pra gente adorar. E esse ano a gente estava com planos pra gente trabalhar melhor isso, pra gente não deixar esfriar. Não deixar esfriar esse fogo que arde dentro da gente quando a gente sai do acampamento. A gente experimenta a glória de Deus e a presença de Deus de uma forma que é impossível sair de lá e falar assim, normal. Vou falar, mais um acampamento? É impossível isso acontecer. A gente vê todo mundo saindo do culto, indo para almoçar assim, o pessoal meio extasiado. Depois das vigílias então, e esse ano foi tipo algo muito louco, porque geralmente o negócio pegava mais nas vigílias, e no primeiro culto o bagulho já estava pegando, e foi todos os cultos assim. Quase que pegou no final lá, que não era nem um culto, era só uma despedida. A gente teve alguns jovens dando testemunho e tudo mais. E aí a gente estava com planos para a gente trabalhar isso, para manter a chama acesa, para a gente manter com esse desejo de estar na presença de Deus, de ser batizado pelo Espírito Santo, de ter os dons do Espírito Santo sendo trabalhados em nós. Só que aí veio a pandemia, né? E aí a gente não conseguiu mais estar junto. Os nossos planos não foram tão... A gente não conseguiu colocar os planos em ação. E as nossas orações eram: Senhor, não deixe que os jovens dentro de casa se esfriem. Porque dentro de casa, você não tem uma influência. Você não tem uma influência de uma outra pessoa ministrando sobre você, ou liderando você em adoração sobre o que você deve fazer, o que você não deve. A gente não tem isso em casa. Então em casa é algo muito mais pessoal. E não sei se a palavra é certa a dizer, mas natural. Porque é você e Deus sozinho. O trabalho de manter a chama acesa é com você. E isso era uma oração minha, era uma oração da galera que está na liderança. Que a gente queria ver assim, a gente voltando dos cultos e o pessoal sedento por Deus. Falando: cara, eu tive uma experiência dentro do meu quarto com Jesus. Jesus falou algo tão impressionante comigo, eu estava precisando tanto de uma coisa. Ou assim, plena quarentena, Deus está suprindo o que eu preciso. Está difícil para tanta gente e eu estou recebendo ainda de Deus. Eu tenho aqui jovens que... O Jorge, que conseguiu trocar de emprego em plena pandemia. O Luquinha, que conseguiu um emprego em plena pandemia. E Deus continua fazendo, mesmo assim. E como está o nosso coração? A gente ainda dentro da nossa casa ainda entrega tudo que somos a Ele? Ou a gente deixa para entregar só no acampamento porque é legal, é um momento diferente e tudo mais? E acho que tudo isso que eu estou falando aqui se encaixa muito bem no nosso tema. Porque tem muita gente que no acampamento
Cara, a pessoa tá lá levantando a mão. Oh, glória a Deus, aleluia. O pessoal rodopia. E é choro, e é lágrima, e é riso, e é louvor cantando alto. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. E canta com toda aquela força. Mas quando sai de lá, nada do que essa pessoa cantou é real na vida dela. E isso nada mais é que uma falta de integridade. Porque a pessoa, ela precisa estar, o tipo de pessoa que ela está determina a forma que ela age, ou a forma que ela é. E isso não é correto. O acampamento, eu concordo, é muito fácil de você entrar numa adoração no ambiente daquele, porque está todo mundo focado naquilo, tudo está sendo preparado para aquilo. E aí você vê uns irmãos com uma adoração verdadeira aqui, chorando e se derramando aos pés de Jesus, levantando a mão. Você vê que a canção que sai dessa pessoa, a adoração que sai dessa pessoa é verdadeira. E você começa a ver isso e fala assim: mano, que louco, eu preciso fazer isso também. E aí faz. Só que a pessoa não deixa que o Espírito Santo haja e flua através dela. Porque todas as canções que a gente canta, tudo que a gente fala em nossas orações, a nossa adoração a Deus, ela não flui de nós, ela flui do Espírito Santo. Se ela flui de nós, não é algo verdadeiro, porque é o Espírito que nos dá as palavras. Então a gente vê muito isso, é muito comum, e isso é muito triste, muito triste. E como eu disse, cai muito bem no que a gente vai falar hoje. Eu não tinha nem pensado, vou falar sobre acampamento, só comecei e saiu, e encalhou. Eu queria convidar você, para você deixar sua Bíblia aberta aí, em Gênesis 39, e aí você vai deixar aberto, a gente não vai ler agora, mas você vai deixar aberto, porque a gente vai ler bastante ele, tá bom? Então assim, o nosso tema é integridade, quem tenho sido. E o que é integridade? De uma forma rápida, sucinta, resumida, integridade é aquilo que você é sem ninguém por perto. Isso é integridade. Isso é você. É você por completo, você por inteiro. Você não tem influência de outras pessoas, você não tem influência do local para dizer quem você é. Você, quando está dentro do seu quarto, você é você. Dentro da tua casa, você é você. Alguns até é você mesmo com os pais e os irmãos, e alguns só é ele mesmo sozinho dentro do quarto, nem com os pais, é ele mesmo. Então integridade é você ser inteiro, ser completo, é você ser você sem a influência de ninguém. E assim, hoje é muito comum ver as pessoas têm agido de uma forma dentro de casa, elas agem de uma forma dentro da igreja, elas agem de outra forma dentro do trabalho, elas agem de outra forma dentro da faculdade. E isso é um péssimo exemplo de integridade. Eu concordo que com algumas pessoas em alguns locais e com algumas pessoas, você tem que mudar a sua forma de falar, sua forma de agir. Porém, os seus valores, o seu caráter continua o mesmo. Você não vai chegar com os skatistas. Se você for andar com alguns skatistas, você não vai sair falando formalmente, né? Você vai falar com gírias, mais solto. Só que
o seu caráter e os seus valores continuam os mesmos. Você não muda eles por causa da situação. Você não muda os seus valores para agradar quem está do teu lado, para agradar seu pai, sua mãe, seu amigo. Você não muda isso. Você é quem você é. Esse é o meu caráter, esse é o meu princípio e esses são os meus valores. E eu não mudo isso. Isso é ser íntegro. E nós precisamos disso. E a Bíblia, ela nos ensina a ser íntegros. Ela nos dá algumas diretrizes do que é integridade. A primeira delas, a integridade segundo a Bíblia é um alto padrão de honestidade, verdade, decência e honra. Você não vai agir de uma forma para prejudicar outras pessoas. Seus pais, você honra. Seus líderes, você honra. As autoridades, você respeita e obedece. Esse é o padrão da Bíblia de integridade. Lá em Mateus, vai dizer o seguinte, Mateus 7:12 vai dizer assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nunca faça com ninguém o que Jesus está falando aqui. Nunca faça com ninguém o que você não queria que fizessem com você. Você gosta de ser respeitado. Você gosta de ser honrado. Você gosta de ser tratado com honestidade, sem que ninguém te engane, que ninguém te passe as pernas. Você não gosta, com certeza ninguém gosta aqui, que uma pessoa te conte mentiras ou minta para você, certo? Ninguém gosta disso. Então, o primeiro princípio de integridade que a Bíblia nos ensina é esse. Para você agir com honestidade, verdade, decência e honra. A segunda é cumprir com a sua palavra. Tudo que você prometer e dizer, eu vou fazer, você vai fazer. E o que você dizer, não vou fazer, eu não vou fazer. Isso está muito ligado aos nossos valores. Isso eu posso fazer, então eu vou fazer. Agora, isso eu não posso fazer e eu não vou abrir mão de nada por isso. É assim e ponto. Quantas vezes na faculdade, eu acho que muita gente já passou por isso aqui, e eu já passei também, de pessoas oferecerem coisas ou te chamar para ir em lugares. Quantas vezes já me chamaram para ir em algumas festas e eu sabia o que ia acontecer nas festas. E os meus amigos, vamos Felipe. Eu falei, gente, eu não vou. Não, mas vamos, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo. Eu não vou. Vai contra os meus valores, vai contra os meus princípios. Então a pessoa íntegra, ela tem que ter isso. Se você tem que cumprir com a sua palavra, cumprir com os seus valores. Em Mateus ele diz assim, ó: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então em tudo que você fizer, haja com a tua palavra. Haja conforme a sua promessa. Você prometeu fazer, você vai fazer. Isso é honestidade. Terceira coisa, ter como objetivo agradar, servir e amar somente a Deus. Em Mateus 6:24 diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Para quem não sabe, Mamon na Bíblia, ele é relacionado ao dinheiro, o Deus do dinheiro. Então, terceira coisa que a Bíblia nos ensina sobre integridade, é que uma pessoa íntegra em Cristo, ela ama, serve e honra somente a Deus. Não existe outra coisa, não existe mais ninguém além disso. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho ídolos, eu não amo nada, não amo ninguém, entendeu? Eu amo a Jesus.
Por palavras, parece até ser fácil essa questão de amar e servir e honrar a Jesus. Porém, qualquer coisa que você coloque antes de Deus, esse princípio de amar, honrar e servir não está sendo cumprido. Qualquer coisa que você quer colocar no lugar de Deus, está caindo por terra o que você diz que você ama a Deus. Já ouviram aquela música lá? Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento. Isso é amar, é honrar e servir a Deus. Você colocar Ele em primeiro lugar em tudo que você fizer. E você honrar e servir a Deus é seguir os seus mandamentos e suas regras. Então assim, Deus nos chama a viver uma vida de integridade. Em Filipenses 2, do 14 ao 15, ele disse assim, ó: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas do universo. Deus nos chama a ser íntegros. E se a gente for resumir integridade, conforme a Bíblia, em uma palavra, seria santidade. Essa é a integridade bíblica. Santidade. E às vezes a gente tem uma visão de santidade que a única pessoa que precisa ser santo é o líder que está lá pregando, o ministro que está cantando, os pastores. Eles precisam ser santos. Eles precisam ter santidade. Só que a Bíblia não nos ensina isso. O que a Bíblia nos ensina é que todos nós precisamos ser santos. Em diversas cartas que Paulo escreve às igrejas no Novo Testamento, ele fala sobre Deus chamarmos a sermos santos. Os pastores, líderes e ministros, eles só precisam chegar a um nível de santidade primeiro. Mas todos nós, cristãos, precisamos da santidade. Precisamos nos santificar. E isso é na vida, é na nossa caminhada com Deus. Sabe aquela parte da Bíblia que fala que estreita é a porta que leva à vida. A porta é a sua conversão. Ela é o primeiro passo. Agora, existe um caminho que você vai trilhar depois disso. E esse caminho é a sua santidade. É o que você vai andar e caminhar com Deus, vai consertar muita coisa na sua vida. Quer dizer que quando você é santo, você não peca mais? Não. Você continua pecando. Só que existe um porém. O pecado, ele não te domina. Quando você erra, é como a gente cantou na música: se eu tropeçar no meu caminhar, eu levantarei e eu persistirei. E ao mundo eu não vou me prostrar. Numa vida de santidade, você caiu, você vai levantar, você vai prosseguir e se arrepender. Pedir perdão para Deus e nunca mais fazer. É o que ele fala para a prostituta que vai ser apedrejada, que Jesus fala: eu não te condeno, vá e não peques mais. E ele fala a mesma coisa para o homem que estava no tanque de Betesda e foi curado. Jesus encontra com ele depois de um tempo no templo e fala assim: ó, cuidado, não peques, para que você não caia em algo pior. Então assim, Jesus nos chama a uma vida de santidade. Isso é a integridade bíblica. A diferença é que agora, num ambiente de santidade, você luta contra o pecado, coisa que antes de você aceitar Jesus, você não lutava. Porque o pecado te dominava e você não sabia dizer não para ele.
Então, num ambiente de santidade, você é livre para dizer não. E isso é integridade cristã. Isso é integridade segundo a Bíblia. Então, eu queria que você começasse a pensar sobre se você tem sido íntegro. E talvez se você aí no teu lugar começar a pensar, eu não tenho sido tão íntegro assim. E aí você começa a pensar, como eu vou ser íntegro? Como ser uma pessoa íntegra? Não há outra forma, senão obedecer às leis de Deus. As leis que estão expostas na Bíblia. Isso é um padrão de uma vida cristã. Não existe uma vida cristã que você possa pecar. Não é normal isso. Isso não é uma vida cristã. Existem coisas que não podemos fazer. Isso é uma vida cristã. E a gente fica assim, pô, dizem que a gente é livre quando a gente aceita Jesus, mas eu tô cheio de regras. E aí, assistindo um seriado que todo mundo conhece, Eu, a Patroa e as Crianças, tem um episódio lá que é incrivelmente, dizer cristão, dá para aplicar na nossa vida tranquilo. O episódio se chama Sem Regras. O Michael Kyle tá ali, reclama com o Júnior e fala assim, Júnior, você precisa arrumar seu quarto. E ele, pai, deixa, eu gosto da minha bagunça. A filha queria se vestir de qualquer forma, ir em qualquer lugar. Então o filho chega e fala assim, pai, nós estamos cansados das suas regras, a gente não quer ter mais regra. Ele, você tem certeza disso? E aí o Michael Kyle, ele solta uma frase muito interessante. Ele falou assim, você tem certeza que quer ficar sem regras? Porque as regras que eu imponho é para te livrar das suas imbecilidades. E aí o menino, ele fala, não pai, é isso mesmo que eu quero. E o pai fala assim, então beleza, eu vou te dar uma semana. Se em uma semana vocês conseguirem viver sem regras, nunca mais vai ter regra nessa casa. Então por uma semana vocês são independentes e eu não ajo mais como o pai de vocês. A única coisa que eu vou dar é teto e comida. E aí a Cad, que é a menorzinha, ela não passa de 5 segundos. Quando o pai termina de falar, ele fala assim, eu acho que eu vou no McDonald's comer um McLanche feliz. E aí a filha na hora fala assim, pai, eu desisto. E tinha uma regra, que quando eles desistissem, eles tinham que falar assim, você é o melhor pai do mundo inteiro e eu fui um idiota. E ela é a primeira a se livrar disso. E aí começa o episódio a desenrolar. A filha, a do meio, a maior, ela acorda atrasada para a escola, toda descabelada, fala, pai, você não me acordou para ir para a escola? Ele falou assim, você é independente, eu não preciso mais te acordar para ir para a escola. Ela, mas pai, o despertador, então compra um despertador, você é independente agora. Mas pai, estou atrasada, preciso ir para a escola, me leva. Ele, não vou te levar, você é independente, vai atrás de um ônibus, pega a bicicleta do teu irmão e vai. E no desenrolar do episódio, muitas coisas acontecem. No final, o Júnior é o último a se render, depois de dormir a noite no jardim. E aí ele chega assim, e é esse ponto que é o mais legal da frase do Júnior. E ele chega no pai e fala assim, pai, eu fui um idiota e você é o melhor pai do mundo inteiro. Ele, filho, o que você aprendeu? Ele, eu aprendi que eu sozinho não sei sobreviver sem regras. E aí ele fala, e o que mais? Ele fala, e a seguir as suas regras é uma forma de demonstrar a minha gratidão por tudo de bom que você faz por mim. Quando eu vi essa frase, eu falei, meu Deus, eu preciso guardar isso no meu celular. Porque quantas vezes a gente fica assim, pô, preciso seguir todas essas regras que Deus impõe? Cara, todas as regras que a Bíblia coloca é para te livrar de você fazer alguma burrice. Porque se tem alguns cabeçudos, somos nós.
A gente não sabe viver sem regras. A gente vê aí hoje um mundo em que as pessoas querem viver sem regras. A lei hoje é opressora. Porque a gente vive num mundo onde pessoas querem viver sem regras. Mas onde não há regras, a gente morre. Porque a gente não sabe viver sem regras. Então, para você viver uma vida íntegra, você tem que aprender a seguir regras. E entender que as regras que você segue da Bíblia é uma forma de gratidão por tudo o que Deus fez e faz por você. Amém? Então, a gente vai aprender um pouquinho com José. Na minha opinião, José é um dos caras mais íntegros da Bíblia, meu. O cara passou por tanta coisa, ele podia se revoltar, podia, sei lá, mas o cara se manteve o mesmo o tempo inteiro. Então lá, primeira coisa que a gente vê, primeira fase, primeira situação que José passa, está lá em Gênesis 39, o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz assim: José havia sido levado para o Egito como escravo, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Imagina você sendo vendido como escravo e começar a trabalhar como escravo. Talvez muito de nós, num primeiro momento, ia murmurar. E cara, um dos primeiros pensamentos que virá na nossa cabeça é: por que está acontecendo isso comigo? Deus não tem sido bom comigo. É a primeira coisa que entra na nossa cabeça. José podia ali, ele passou a morar dentro da casa de Potifar. Ele podia fazer de tudo para prejudicar Potifar. Imagina um cara, imagina como é que não estava o coração dele. O cara já tinha sido jogado no poço pelos seus irmãos. E logo depois, os irmãos tinham pensado em matá-lo. Mas então, o vendeu como escravo. Então imagina como que não estava a mente dele ali naquela hora. A raiva que ele estava sentindo. Talvez muitos de nós estava xingando nossos irmãos na cabeça até umas horas. Mas José, ele se manteve firme. Ele estava dentro de um ambiente de escravidão, morando dentro da casa de Potifar. Ele tinha tudo para prejudicar Potifar, e ele não prejudicou. Pelo contrário, ele agiu como uma pessoa santa e íntegra aos olhos de Deus. A segunda situação, a gente vai ver, é com a esposa de Potifar. Lá nos versículos 6 e até o 12, ele vai dizer assim, José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na sua mão. Deveria ser uma tentação, cara. A mulher de Potifar não deveria ser feia.
José estava numa situação presencial, física. Mas hoje a gente tem o online, o virtual. Sabe quando você está na sua casa, passando lá no Instagram, você começa a ver aquelas fotos sensuais que as meninas postam, as fotos sem camisa que o cara está postando, com um tanquinho e tudo mais. E na sua mente você começa a trabalhar uma possível ficada, uma possível transa. Muitos de nós deveríamos fazer como José. Viu? Passa o dedo rapidinho. Ou deixa de seguir. Já teve tanta gente, e gente que até eu conhecia, meninas que eu comecei a ver que postava muita foto sensual. Eu falei, quer saber? Eu entrei lá, deixar de seguir. Isso é integridade. Eu estava sozinho. Você, quando está com seus amigos ou com sua família mexendo no seu Instagram, no Facebook, se passa uma coisa dessa, você vai passar rapidinho. Mas você sozinho vai dar aquele zoom, vai abrir o perfil para ver se tem mais. E integridade é aquilo que você é sozinho. Mas Deus te chama a ser santo. E você precisa fugir dessas coisas. Você precisa fugir, assim como José fugiu. E hoje a gente tem diversas pessoas que estão caindo em erros como esse. Diversos, inclusive líderes. Porque não têm tomado cuidado. Hoje as coisas são muito fáceis. Muito fáceis. O mundo está na palma da tua mão. Você pode fazer o que você quiser. Mas é aí que pega a sua integridade. Não permite você fazer o que você quiser. Ela permite que você faça o que Deus quer que você faça. A terceira situação que José passou está em Gênesis 45. Você não precisa ir para lá. E ele fala assim: a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José. E seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já pensou? Você, depois de tanto tempo, reencontrar os seus irmãos que te venderam e tentaram te matar? Será que o seu sentimento seria de perdão? José aqui, ele era governador do Egito, não tinha ninguém acima dele senão o faraó. Ele podia falar assim: ó, tá vendo esses caras? Eu quero que vocês matem. Ele tinha total poder para fazer isso. Mas você vê uma atitude completamente diferente de José. José abraça, José perdoa. José chora provavelmente por saudade. E uma das primeiras coisas que ele faz é trazer a família dele inteira para morar perto dele. Isso é o princípio da honestidade, honra, verdade e decência. Você, muito provavelmente, quando você erra com alguém, a sua intenção é que aquela pessoa te perdoe. Se você reconhece o seu erro, a sua intenção é que aquela pessoa te perdoe. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos fazer aos nossos irmãos a mesma coisa que queríamos que fizesse conosco. E José ali fez isso. Ele perdoou os irmãos, abraçou, chorou junto com eles. Para os irmãos, quando descobriram, deve ter ficado com muito medo.
Mas José deveria estar com um coração louco para abraçar todo mundo, com aquela saudade. E trouxe todo mundo para perto. E a gente vê essa vida exemplar de José. Mas, gente, entenda uma coisa: quando nós somos íntegros perante Deus, vem recompensas. E a gente vê essas recompensas na vida de José também, as consequências de quando vivemos em integridade. Lá no versículo 39, no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 2 e 3, vai falar o seguinte: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Então a primeira coisa, as pessoas começam a ver Deus em você. Essa é a primeira coisa quando você age com integridade. Eu tenho exemplos meus na escola, porque assim, eu nunca fui um menino zoeiro, nunca fui de ir contra os meus princípios e meus valores. O Gustavo, um dia mesmo, lá em casa a gente estava conversando e a gente sentou na mesa e começou a falar: o que você gosta nele, o que você não gosta nele? E aí, minha mãe perguntou: Gustavo, o que você gosta no Felipe? Aí o Gustavo respondeu assim: eu gosto nele e queria ser igual ele porque ele é um santo. Eu falei: coitado. Isso é um princípio que eu levei. Eu sempre carreguei a responsabilidade de ser um filho de Deus na minha vida, dentro de escola, dentro de faculdade. Então assim, os meus amigos da escola não entravam, e nem da faculdade, não entravam em certos assuntos comigo. Quando eles passavam por alguma necessidade, por algum problema, com quem eles iam falar? Comigo. Teve um dia que um até me protegeu. Teve um moleque que falou assim: o Felipe é crente nada, fala um monte de palavrão. Aí um moleque, alguns conhecem ele, o Fabrício. Mano, o moleque é enorme, enorme. E ele falou assim, ele levantou na hora e falou assim: mano, Felipe não fala palavrão não, viu? Felipe é crente sim, você cala tua boca. Eu falei: eita, mano. Vou nem falar mais nada. Então assim, quando você age com integridade, as pessoas começam a ver Deus em você. E elas sabem que em você elas encontram algo bom. Elas sabem que em você elas podem confiar. E essa é a segunda coisa sobre ser íntegro. As pessoas confiam em você. A gente vai ver que no versículo 3 e 4, quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou ao cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Onde um escravo começa a cuidar de exatamente tudo na casa do seu senhor. Ele é maior que tudo, menos que o senhor dele. Onde isso acontece? É apenas num ambiente de integridade. E isso acontece de novo na prisão, porque a mulher de Potifar, ela tenta com José, tenta transar com ele, e José foge. E nessa ela arma uma mentira e fala que José tentou estuprá-la. Tá certo agora, né? E aí José é preso. E a gente vê lá no versículo 39, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Vai acontecer outra coisa aqui, é fora do normal, fora da lógica. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Um preso cuidando dos outros presos, o carcereiro terceirizando o trabalho dele. Esse é o ambiente de integridade, confiança. Por mais que você esteja lá no patamar de baixo,
Quando você age com integridade, você começa a cuidar de tudo que está em cima de você. Porque as pessoas começam a confiar em você, porque você age com decência, com verdade, com honestidade. E a vida de José não foi parar por aí, porque o cara foi crescendo aos poucos. Primeiro ele cuidou da casa de Potifar, depois ele cuidou da prisão, e por último, lá em Gênesis 41, Faraó tinha tido sonhos. Para quem conhece a história de José, Faraó teve os sonhos e José foi interpretar. E iriam ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito. E aí vem o Faraó dizendo: o plano pareceu bom ao Faraó e todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou o dedo, o anel e seu anel selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real à frente, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Aonde a integridade de José o levou? Ele estava no comando do maior império da época. Faraó entregou o anel selo. Para quem não sabe, o anel selo era o anel de decreto. Como diz o Bolsonaro hoje, é a canetada, e naquela época era o anel selo. E todo o Egito se sujeitava a José, por causa da confiança e da honestidade que ele passava. Tudo isso é integridade. Isso é o que a integridade te proporciona a nível humano. José foi subindo na vida, porque a honestidade dele foi atingindo as pessoas que estavam ao lado dele. Mas quando você age com integridade, as pessoas que estão do seu lado também são abençoadas. Lá em Gênesis vai dizer que Potifar passou a ser abençoado, a casa dele prosperava, porque ele tinha alguém íntegro dentro dela e zelando por ela. Quando José foi revelar o sonho para o Faraó, ele não apenas revelou o sonho, ele deu a solução. O cara deu todo um esquema de organização para que o Egito não passasse fome e ainda prosperasse num ambiente de fome. Se você for ver o final de Gênesis, vai dizer ali que a terra do Egito era o único lugar que tinha dinheiro. E o palácio, o reino, o governo da época, era o único que tinha dinheiro. O dinheiro ia entrando, as pessoas começaram a dar as próprias vidas para conseguir comida. As pessoas davam seus bens, davam seus animais em favor. José, com a sua integridade, ele abençoou outras vidas. Hoje se dizem que a gente vai passar 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Cara, levantar alguém que dê essa administração que José deu é bem difícil. E a partir desse esquema de organização foi que Faraó colocou o Egito debaixo de José. Foi aí. Então, quando você é íntegro, as pessoas que estão do seu lado vão ser abençoadas através da sua vida. Mas não só elas vão ser abençoadas, mas você será abençoado. Lá em Gênesis 49 a gente vai ver a bênção que Jacó dá a todos os seus filhos. E se você for analisar, Jacó tinha
13 filhos, né? Contando com Benjamim e José. Era, né? E 11 filhos. As promessas e as bênçãos não foram tão boas. Mas quando chegou em José, olha o que Jacó falou para ele: José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, e com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. A bênção de seu pai são superiores, as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Já pensou? Você com uma vida íntegra, uma vida correta, recebendo essas palavras de Deus? Eu não sei você, mas eu ia chorar pra caramba. Ia chorar muito. Ia falar: eu não merecia nada disso não, Deus. É incrível, cara. É incrível. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Você chegar perante Deus e escutar umas palavras dessa? Pensou você escutar Débora, a árvore frutífera? Vini, a árvore frutífera? É uma coisa surreal, cara. Eu estava vendo um vídeo e isso, nossa, entrou no meu coração de uma forma. Eu estava vendo um vídeo eu vou relacionar isso um pouco da nossa integridade, a nossa santidade com a salvação. Eu estava vendo um vídeo em que mostravam pessoas jovens que estavam perante o juiz, esperando a sua sentença. E quando o juiz falava assim, culpado, e dava sentença, uns desmaiavam, outros choravam e gritavam, pedindo: por favor, não, não, não. Cara, isso entrou no meu coração e eu falei assim: Deus, eu quero viver uma vida correta e íntegra perante Ti para não passar por isso. Porque perante o Senhor não é alguns anos de culpa, não é um regime semiaberto, e não é apenas uma prisão com várias pessoas ali dentro. É uma vida eterna no fogo, ardendo em dor. Eu não sei, mas ali naquela cena eu comecei a ver como seria no juízo final as pessoas, e Jesus falando assim, as pessoas falando: Deus, eu fiz tudo isso em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome, eu preguei em Teu nome, e Jesus fala assim: sai daqui porque eu não te conheço. Imagina o desespero dessas pessoas, cara. Não é alguns anos, é a vida inteira. Mas se você não quer ter essa sentença para a tua vida, a única forma é: viva uma vida íntegra perante Deus. E depois de tudo que você escutou aqui, o que você pensou sobre a história do pastor Alex? O que você faria? Talvez você faria o seguinte: você falaria assim: pô, estou precisando, e eu pedi para Deus, esse caixa cuspiu mais, eu vou pegar, é de Deus.
Entenda uma coisa. Deus, Ele nunca vai usar de um erro para te abençoar. Ele nunca vai usar um roubo como bênção. Pastor Alex passou por essa situação. Ele foi ao banco, pediu para o caixa sacar R$50. Para o caixa eletrônico 40. E ele só estava cuspindo nota de 100, 50. E ele fez isso 2 vezes para ter certeza de que era um erro. E as 2 vezes cuspiu R$50. Ele estava precisando. Ele podia falar, vou pegar, vou levar, eu estou precisando. Mas pessoas íntegras não fazem isso. Ele pegou o dinheiro, chegou no gerente do banco, ou no funcionário do banco, não lembro. Ele falou assim, o caixa está cuspindo o dinheiro a mais, então toma o dinheiro que veio a mais. Isso é uma pessoa íntegra. Não importa o que você esteja passando, Deus vai suprir quando você agir com integridade, com honestidade. Escutei a história de um menino que ele queria financiar um apartamento. Só que o salário dele não estava comportando o financiamento. E aí a corretora chegou nele e falou assim, eu posso te dar uma solução, mas eu preciso que você venha até a imobiliária para eu falar com você. E esse menino foi. Chegando lá, a consultora falou assim, o que eu posso fazer é o seguinte, seu salário não comporta financiamento, logo você não consegue o apartamento. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu tenho uma empresa que conhece outras empresas, e você pagando, eu posso pedir para uma empresa te contratar, para você dizendo que você ganha um tanto de dinheiro para você conseguir o seu financiamento. E aquele menino tomou a decisão correta. Ele preferiu ficar sem um apartamento, porque não era a forma correta. Ele iria precisar da mentira para conquistar algo que ele queria. E pessoas íntegras não negociam com pecado, não negociam com o que é errado. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos e você começasse a pensar um pouco sobre sua vida. Se você tem realmente sido uma pessoa íntegra aos olhos de Deus. Queria que você começasse. Passa aí na sua vida, como é você dentro da sua casa, como é você dentro da igreja, como é você dentro do seu trabalho, como é você dentro da sua escola. Começa a pensar na forma que você age, nas coisas que você fala, nas coisas que você faz. Começa a pensar um pouco. Será que você tem agido com honestidade? Será que você tem agido com integridade perante Deus? Será que você pode orar para Deus o que Davi orou em Salmo 7, que ele diz assim: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Será que a sua vida está top para Deus poder te julgar? Talvez você precise consertar alguma área na sua vida. Talvez você esteja aí no seu lugar e conversando com Deus e falando: Pai, essa determinada área da minha vida eu preciso começar a agir como um filho teu.
Reflita aí sobre a sua vida. Comece a falar com Deus, comece a falar com Ele. Comece a abrir o teu coração. Falar: Senhor, eu não tenho sido totalmente íntegro nessa área. Eu preciso de Ti, Pai. Comece a conversar com Ele. Tenho falhado tanto, Deus. Tenho errado tanto nessa área. Não tenho agido conforme a Tua palavra. A única pessoa que pode te ajudar em todas as áreas da sua vida e te manter íntegro é o Espírito Santo. Comece a pedir para Ele: Espírito Santo, me guia, me faça forte, me faça uma pessoa íntegra aos Teus olhos, Senhor. Eu não quero negociar com o que é errado, eu não quero negociar com o pecado. Comece a conversar com Ele, abre o seu coração. Talvez você por muito tempo viveu uma vida íntegra, mas existe algo na tua vida que agora você tem falhado. E comece a conversar com Deus, fala assim: Deus, traga, ó Deus, a integridade, a santidade nessa minha área novamente, Pai. Me restaura, me traz de volta. E como dizia o salmista: Pai, não afasta o Teu Espírito de mim, porque é somente dele que você precisa. É o Espírito Santo que vai te guiar, é o Espírito Santo que vai falar para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Quando a gente se converte, muita coisa, antes de se converter, muita coisa é normal para nós. Mas quando a gente se converte, você não precisa de pessoas que digam o que você deve ou não fazer. A vida com Deus é tão louca, que quem vai te dizer o que pode e o que você não pode fazer é o Espírito Santo. É Ele que, quando você falar assim: pô, é normal, vou lá, é Ele que no teu coração vai começar a falar: esse não é lugar para você, sai daqui. Quando você fala alguma besteira, alguma coisa da boca para fora, e é o Espírito Santo que fala no teu coração depois: você não devia ter falado isso, você não devia ter feito isso. Então não existe ninguém que você precisa a não ser o Espírito Santo para te guiar.